Bem, queridos, a paz do Senhor a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Consolador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, mais esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Queridos, o meu nome é Gabriel, eu sou seminarista do Instituto de Teologia Gamaliel na cidade de Taubaté, e mais esta vez eu gostaria de estar compartilhando um assunto, uma aula muito interessante com todos os irmãos. Bom, a aula de hoje vai ser sobre a reunião acerca da redenção. A reunião acerca da redenção. Queridos irmãos, para nós entendermos um pouco mais sobre essa reunião, o que foi essa reunião, quem participou dessa reunião, o que ficou estabelecido nesta reunião, nós temos que primeiramente entender lá na frente, lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, no seu verso 6, o homem peca, a mulher peca, aquele ser criado por Deus no sexto dia, o homem, ele agora desobedece à presença de Deus, tocando no fruto. E quando o homem peca, imediatamente, esta reunião que acontece na eternidade, vamos por aqui, eternidade, é muito importante nós frisarmos isso, queridos, que esta reunião, ela ocorreu na eternidade. E quem que estava nessa reunião? Bom, como eu disse, o homem, ele foi criado na face de Deus, e ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, ele fica, não sabemos quantos anos, centenas de anos, milhares de anos, no jardim, no Éden. Mas chega um dia, que este homem desobedece à palavra de Deus. Chega um momento, que este homem, ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, verso 6. Vamos por aqui. Gênesis 3 e 6. O homem peca. Aqui o homem, ele peca. E quando o homem, ele peca, ele se condena a si próprio. Ele condena a humanidade e ele se vende. Vamos por aqui, Romanos 7 e 14. Romanos capítulo 7, versos 14. Aqui o homem peca. E aqui o homem, consequentemente, ele se vende. Aqui o homem peca e aqui o homem, consequentemente, ele se vende. Queridos irmãos, quando Adão, ele peca em Gênesis 3 e 6, ele desobedece uma lei da presença de Deus. Deus tinha colocado Adão no jardim, no Éden, e tinha lhe dado uma ordem, para que ele não tomasse somente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma ordem muito simples. Ele poderia comer o que ele quisesse, ele poderia fazer o que ele quisesse. O que ele não poderia fazer era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mais para frente vamos entender o motivo, o porquê desta ordem de Deus dada ao ser humano, acerca de que ele não poderia estar tomando desse fruto, comendo desse fruto, para que ele não morresse, a Bíblia Sagrada vai nos dizer. Então, queridos, vamos prosseguindo. Quem estava nesta reunião? Essa reunião era uma reunião de 3 pessoas: Yahvé, Yeshua e Jeová.
Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas três pessoas se reúnem na eternidade para estar discutindo o que agora eles iriam fazer com este ser humano que agora pecou, que agora errou, agora desobedeceu. E agora, o que é que eles vão fazer com esse ser humano? Bom, aqui nesta reunião fica estabelecida três principais coisas. Eu vou colocar aqui. Primeiramente, uma punição. Um resgate. Uma punição, um resgate e acontecimentos finais. Eu vou colocar aqui finais. Nesta reunião na eternidade, fica-se estabelecido três principais pontos. Eles vão discutir três principais pontos. Quando acontece essa reunião? Logo depois que o homem peca em Gênesis 3 e 6. Então, o homem pecou. Deus, queridos irmãos, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Anjos de Deus são mensageiros de Deus. Anjo é mensageiro. Então, quando o homem ele toma do fruto, existiam anjos naquele jardim, existiam muitos. Então, quando o homem ele come do fruto, ele pega do fruto, um anjo imediatamente vai avisar a Deus que esse homem agora, ele tinha pecado. Um anjo imediatamente, ele sobe até o terceiro céu, até o trono de Deus. E lá, ele avisa a Deus que aquela criação dele, Adão e Eva, teriam desobedecido. Quando Deus ele fica sabendo desse acontecimento, de que a criação dele tinha pecado, tinha desobedecido, e consequentemente tinha se vendido, na hora ele convoca uma reunião. Vamos entendendo. Essa reunião, queridos irmãos, ela possui duas partes. Na verdade são três partes, porém nós vamos estar falando somente das duas partes, porque a última parte vai ser os acontecimentos finais. E acontecimentos finais dá para outra aula em nome de Jesus, porque é muita coisa. Vai ser o Apocalipse, vai ser a volta de Cristo. Então é outro assunto. Hoje vamos focar nesses dois assuntos aqui. Na punição desse ser humano e no resgate. Bom, como eu disse, essa reunião ela é dividida em duas partes. Essa reunião aqui ela é dividida em duas partes. A primeira parte e a segunda parte. A primeira parte, ela se encontra em Gênesis 3, 22 e 23. Vamos por aqui. Gênesis 3, 22 ao 23. E a segunda parte, ela se encontra em Isaías 6, do 8 ao 10. Vai ser as duas primeiras partes desta reunião. Essa primeira parte é revelada a Moisés. Essa primeira parte é revelada a Moisés. Ou seja, Moisés, ele presencia, ele fica sabendo desta reunião, da primeira parte da reunião. E aqui é revelado para Isaías. Isaías, ele presencia a segunda e última parte dessa reunião acerca do que eles iriam fazer agora com esse ser humano depois que ele pecou, depois que ele desobedeceu. Queridos irmãos, vamos estar entrando agora na primeira parte. Bom, a primeira parte desta reunião, eles vão discutir, eles quem? Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. Eles vão discutir o que nesta primeira parte? Vão discutir uma punição.
A primeira parte desta reunião na eternidade acerca do pecado do homem, eles vão agora discutir sobre uma punição. Porque, queridos irmãos, toda ação existe uma reação. Para toda ação existe uma reação. Deus, ele foi misericordioso. A bondade de Deus foi muito grande de não ter matado Adão e Eva. Porque, queridos, prestem atenção numa coisa. Satã e o ser humano, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Os dois desobedeceram uma ordem de Deus. Os dois desobedeceram e almejaram a divindade. Ou seja, os dois erraram. Porém, como Deus ama muito essa criação chamada ser humano, Ele cria um plano de redenção. Olha aqui. Para o ser humano teve plano de redenção. Para o ser humano teve reunião na eternidade. Para o ser humano teve sacrifício do cordeiro. Para o ser humano teve bênção, teve vitória. Teve um discurso, teve um debate. Ah, que coisa linda. Queridos, isso daqui é o amor da presença de Deus. Porque, queridos irmãos, quando o diabo, Satã, ele se rebela, ele desobedece, Deus não dá chance alguma. Deus, ele simplesmente joga ele aqui na terra. Em Apocalipse capítulo 12, verso 9, Satã é jogado aqui na terra e ele não tem nem chance de se redimir. Sabe por quê? Porque anjo não volta atrás nas suas ações. Queridos irmãos, presta atenção. O amor que Deus tem por mim e por você é muito grande. Olha todo esse plano. Vamos hoje estudar esse plano. Vamos hoje estudar um momento maravilhoso em que a eternidade, em que as três pessoas da divindade se reúnem para estar discutindo acerca do que agora vai acontecer com esse ser chamado humano. O que vai acontecer com esse ser? O que vai acontecer com esse homem? Esta reunião vai estar nos ensinando o que vai acontecer com esse homem agora que ele pecou. Bom, primeira parte, a parte da punição. Aqui fica estabelecido aqui a parte da punição do homem. Depois que o homem peca, ele erra, agora precisa ser estabelecida uma punição para este homem. Se formos ler Gênesis capítulo 3, versos 22 e 3, se destacam três principais coisas. 1, 2 e 3. Se destacam três principais coisas. Primeira coisa, o homem é como um de nós. São três pontos levantados na primeira parte desta reunião. É como um de nós. Vamos pôr nós aqui. Nós. O homem agora é como um de nós. Alguém da divindade agora diz, se levanta no meio dessa reunião, no começo dessa reunião, e levanta esse ponto. O homem é como um de nós. E agora? Sabendo discernir, sabendo agora o bem e o mal. Queridos irmãos, quando Deus ele dá essa ordem para o ser humano não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus ele estava conservando a inocência do ser humano. Quando o ser humano ele almeja algo que não está no alcance dele, é fracasso na mesma hora. Adão ele poderia comer de tudo, ele poderia fazer de tudo lá, não tinha lei para nada, só tinha uma lei, para ele não comer do conhecimento do bem e do mal, porque o conhecimento é muito bom, queridos, mas o conhecimento também traz um fardo muito grande. Quando nós conhecemos, nós carregamos um fardo muito grande em cima das nossas costas, e Deus ele queria tirar esse fardo, não queria nem colocar esse fardo do conhecimento na vida de Adão. Ele não queria, porque Deus sabia que o conhecimento trazia um fardo, o conhecimento trazia algo ruim também. O conhecimento é muito bom, queridos. A Bíblia diz que buscar o conhecimento é algo maravilhoso. Oséias 4,6, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento é maravilhoso. Porém, queridos,
O conhecimento tira a inocência. Nos tira da inocência que Adão tinha. Então, uma vez buscado o conhecimento, para sempre ele vai saber discernir o bem e do mal. Por isso, esse do primeiro ponto. O ser humano agora é como um de nós, sabendo discernir o bem e do mal. E agora? O que é que a gente faz com esse ser humano? Agora que ele já sabe que está nu. Quando Adão ele peca, a primeira coisa que acontece com ele, a glória que cobria ele, porque, queridos irmãos, Adão e Eva, eles eram seres humanos de 3 metros, um pouco mais de 3 metros, os estudiosos calculam. Eram homens gigantescos. E a glória de Deus cobria esse corpo. A glória de Deus cobria de uma tal forma que eles não enxergavam a nudez deles próprios e de outros seres humanos. Por quê? Porque a glória de Deus era tão grande, a luz de Deus era tão grande, que ofuscava tudo, era coisa linda. Nem pisar no chão eles pisavam, queridos. Alguns estudiosos dizem que Adão e Eva eles andavam e nem tocavam com os pés no chão, de tanta glória, de tanta bênção que eles tinham. Queridos irmãos, aqui vemos o grandioso amor da presença de Deus. Aqui vemos o amor de Jesus pela vida desse ser humano. Criou um jardim no Éden, a leste do Éden. Porque, queridos, não é jardim do Éden, é jardim no Éden. Porque Éden é o nome do lugar. O jardim ficava a leste no Éden. É a mesma coisa, São Paulo e Taubaté. Taubaté não é São Paulo, e São Paulo também não é Taubaté. Taubaté está dentro de São Paulo. É a mesma coisa, queridos. O jardim estava dentro da terra chamada Éden. Então, primeiro ponto, o homem é como um de nós, sabendo discernir o bem e do mal. E agora, o que é que acontece? Agora é levantado outro ponto. Para que não coma da árvore da vida e viva eternamente. Vamos por eternamente. Eternamente. O homem é como de nós, primeiro ponto. Segundo ponto, para que ele não coma da árvore da vida também e viva eternamente, temos que tirar ele do jardim. Queridos, por que não comer da árvore da vida? Vamos aprender algo interessante. Naquele jardim existiam 4 tipos de árvores. Eram 4 tipos de árvores. Vamos por aqui. 1, 2, 3 e 4. Eram 4 tipos de árvores. A boa para se comer, que davam frutos. É claro, queridos, que isso aqui era milhares de árvores. Não era só 4 árvores no meio do jardim inteiro. Isso aqui é milhares e milhares desse tipo de árvores. São 4 tipos de árvores. Bem? Então aqui tinha abacate, tinha de várias maçãs, tinha de tudo. Boa para se comer. Tinha a boa para vista, ou seja, árvores bonitas para se contemplar, árvores bonitas para você estar observando, coisas bonitas. E existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e existia uma árvore diferente, que era a árvore da vida. Para entrar nessa árvore, para você chegar nessa árvore, você tinha que entrar por um caminho. Adão e Eva, eles nunca entraram por esse caminho. Olha só que interessante, Deus não condena eles para comer da árvore da vida. Deus nunca condenou. Ele condenou ele comer do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Não da árvore da vida. Eles podiam comer da árvore da vida. Eles podiam entrar pelo caminho quando eles quisessem. Porém, eles nunca se importaram com isso. Adão e Eva nunca se importaram de entrar por esse caminho e estar indo até a árvore da vida. Creio eu que essa árvore era uma não muito bonita, não muito atraente. Por esse motivo, Adão e Eva, eles não se importam em estar entrando e comendo e usufruindo da vida eterna. Mas, queridos, esta árvore do conhecimento, essa árvore é do conhecimento, ela possuía um pouco das outras 3 árvores. Ela tinha fruto, ela era bonita e aparentemente ela era algo poderosíssimo. Então ela possuía fruto e era bonita. Então
Isso chamou atenção. Isso chamou a atenção de Eva. Isso chamou a atenção de Adão. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Satã, personificado numa serpente, estava aqui, ó, só esperando, só esperando, só esperando. Adão e Eva vêm aqui e comer do fruto dessa árvore. Queridos, Eva, ela tinha um cordeirinho, Eva tinha uma ovelhinha de estimação no jardim do Éden. Quando Eva se distrai e perde o seu olhar na ovelha e vai olhar para a árvore, ela peca. Se ela tivesse olhado para aquela ovelha e não tivesse olhado para a árvore, até hoje nós estaríamos no Éden. Porém, ela se distrai. Como é que ela tem ovelha, Gabriel? Como é que você pode dizer isso? Porque quando o homem ele sai do jardim, ele é expulso, Deus ele faz o primeiro sacrifício. Ele sacrifica uma ovelha. E com a pele da ovelha, ele faz vestes para o ser humano. E com o sangue daquela ovelha, ele expia, ele esconde o pecado do homem. Então, Deus sacrifica o cordeirinho de Eva. Deus sacrifica o cordeirinho desta mulher. Para que o sangue daquele cordeiro estivesse cobrindo o pecado deles e eles não fossem condenados para o inferno. Então aí vemos a misericórdia da presença de Deus. Por que não viver eternamente? Vamos supor que o homem pegou, comeu da árvore do conhecimento e continuou no jardim. Adão e Eva, por um acidente, eles faziam um acidente lá por algum momento, porque agora eles não estavam mais revestidos da glória de Deus, eles estavam sujeitos a acidentes, certo? Adão e Eva, Adão estava andando e ele cortava as suas duas pernas. Agora ele ficava deficiente, mas só que ele tinha comido da árvore da vida, ou seja, ele ia viver eternamente sem as pernas, eternamente sofrendo, e isso daí não é algo que a presença de Deus gosta. Isso daí não é algo que a presença de Deus quer para o ser humano, que ele vive eternamente sofrendo. Nem hoje nós vivemos eternamente sofrendo. Alguns vivem 10, 20, 30, 80, 100 anos sofrendo nesse mundo, porque nesse mundo nós sofremos, queridos. Nesse mundo nós gememos. Por quê? Porque esse mundo é difícil. Esse mundo é o fruto desse pecado. Porém, hoje não vivemos sozinhos, hoje vivemos com Jesus. E é Jesus que nos dá força para poder continuar essa caminhada da vida. Essa caminhada nesse mundo de sofrimento. Porém, esse sofrimento acaba, não é eterno. Nós que aceitamos a Cristo Jesus, se você não aceitou a Jesus, aceite. Porque se você não aceitar Jesus de verdade, no final desse sofrimento aqui na terra, você vai ter muito mais sofrimento lá no inferno. Por quê? Porque lá no inferno é sofrimento para a eternidade. Então aceite a presença de Deus, aceita Jesus e vive em juízo com Ele. Porque senão você corre um grande risco de ir morrer, sofrer aqui, viver uma vida de miséria aqui, morrer e ir para o inferno e queimar lá o resto da eternidade. Ou seja, para sempre. Então você sofre aqui e sofre lá. Então aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, por isso, para que o homem não viva eternamente em pecado, vamos tirá-lo do jardim. E esse é o terceiro ponto. Olha lá. Lançou fora do jardim no Éden, para a terra que fora criada. Vamos por aqui, fora. Fora. Então, o homem é como um de nós. Agora, para ele não viver eternamente em pecado, vamos tirar ele do jardim. Aqui entra um ponto maravilhoso, um ponto interessante. Eu vou estar apagando aqui, queridos, para nós termos espaço, para nós estarmos seguindo com a nossa aula, em nome do Senhor Jesus. Então, está apagando aqui. Está apagando aqui. Eu vou deixar esse daqui, apagar esses finais aqui. Vou deixar esse daqui. Vamos. No terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Agora o homem tem que ser tirado desse jardim. Bom, o jardim do Éden, queridos, ele era quadrado. Esse é o jardim no Éden. Aqui, vamos ver, aqui é o Éden. Aqui é o jardim, a leste do Éden. Bom, para nós entendermos aqui,
Eu vou estar fazendo esse desenho um pouco mais para baixo, para nós estarmos se situando melhor aqui. Está fazendo mais ou menos aqui, ó. O Éden, ele era quadrado. E aqui, norte, sul, leste e oeste. Bom, aqui, agora o homem, ele teria que ser lançado fora do jardim. O homem, ele teria que ser lançado fora deste jardim maravilhoso. Mas aí que tá, aí surge outro ponto. Aonde é que a gente vai pôr esse homem? Aonde que nós vamos colocar esse ser chamado ser humano? Aonde que vai? Para onde que esse homem vai? Gênesis, vou estar pondo aqui, Gênesis 3 e 24. Gênesis 3 e 24. O homem é lançado fora do jardim, pelo portão, a leste do jardim. Queridos, por que é que Deus não lançou Adão e Eva a norte, para o lado norte? Porque no lado norte do jardim, queridos, existia um mar. E esse mar, ele era diferente de todos os outros. Esse mar, queridos, presta atenção, estamos falando da criação de Deus. Estamos falando de algo que a presença de Deus fez especialmente. A presença de Deus. Então Deus, ele cria esse mar do seu próprio agrado. Esse mar, a água desse mar era tão limpa, tão branca, tão transparente, tão pura, que se você olhasse para baixo desse mar, você enxergava os confins da terra. A leste, a norte do jardim, existia este mar maravilhoso da presença de Deus. Se Deus tivesse colocado o homem aqui, o homem, ele entraria neste mar e os pecados dele seriam perdoados, eles seriam purificados e a desobediência também seria limpa. Porque tudo que entrava nesse mar cristalino era limpo, né? E o pecado é uma sujeira. Então, se Adão e Eva tivessem entrado nesse mar, o pecado deles seria perdoado, a impureza deles seria limpa e eles não sofreriam a punição que precisa. Porque, queridos irmãos, o arrependimento, ele vem por intermédio de dor. Quando não há dor, não há arrependimento. Então, é por isso que não pode colocar a norte do jardim. Por que não colocar ao sul, então? Porque eu não posso colocar esse homem agora que foi criado, que foi criado, depois pecou, eu não posso colocar ele ao sul do jardim. Por quê? No sul do jardim, aqui existiam ventos. Os ventos, eles sopravam do norte para o sul. E aqui existiam as árvores, né, queridos? Aqui existiam as árvores. Olha lá. Aqui existiam as árvores. Então, o cheiro destas árvores iriam, se tivesse Adão e Eva estivessem aqui, o vento bateria e eles sentiriam sempre o cheiro dessas árvores. Eles sempre sentiriam o aroma que o jardim emanava. Aquela coisa maravilhosa que eles tinham perdido iriam ficar na memória deles todos os dias. E não é isso que Deus quer. Deus não fica lembrando o pecado de ninguém. Se Deus tivesse colocado um homem ao sul do jardim, toda vez que o vento batesse, eles iam sentir o cheiro daquilo que eles perderam. E Deus não acusa ninguém dos erros passados. Então, Adão e Eva, eles não conseguiriam prosseguir vivendo. Por quê? Porque agora eles estavam o quê? Eles estavam sentindo o cheiro daquilo que eles perderam um dia. Eles perderam isso, eles perderam o direito do quê? De estar vivendo no jardim. Então, ele não podia colocar aqui, não podia colocar a sul do jardim, porque eles sentiriam o cheiro e seriam lembrados a todo momento daquilo que eles perderam. Seriam lembrados a todo momento daquilo que eles perderam. E Deus não faz essas coisas. Deus não fica lembrando o pecado de ninguém. Deus não acusa ninguém daquilo que já aconteceu, daquilo que já foi.
Já foi, já foi. Deus perdoou, você se arrependeu, acabou. Deus não fica lembrando de pecado de ninguém. Então, por isso não foi colocado a sul do jardim. Para que não ficasse cheirando, aquele cheiro daquele lugar maravilhoso, não ficasse na mente de Adão e Eva, eles não conseguiriam prosseguir com a vida aqui na terra. Não foi colocado a oeste. Por quê? Porque era uma terra desolada. Era uma terra curta. E era uma terra desolada. E olha só. Deus, então, ele coloca o homem aqui. Deus coloca o homem aqui. A leste do jardim. Ao lado leste do jardim. Adão e Eva. Adão e Eva. Deus, então, ele expulsa Adão e Eva do jardim. Ele tira. Por quê? Porque se eles comessem da árvore da vida, que estava aqui, ó, a árvore da vida, queridos, ela ficava no meio do jardim. E existia um caminho para entrar nela. Ela ficava no meio do jardim. Se eles comessem daqui, eles iam viver eternamente em pecado. Então, Deus expulsa esse homem e ele fecha o portão do Éden. E coloca aqui na frente um querubim. Um querubim. Para guardar o portão do Éden e o homem não entrar aqui no Éden novamente. Quando o homem ele foi expulso do Éden, quando o homem ele sai do Éden, ele reclama para Deus. Adão reclama para Deus. Adão diz: Deus, e agora o que é que eu faço? Eu estou em desespero.